Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos e ouvintes da Rádio Porta-Voz de Cristo, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer um pequeno estudo, ou até um comentário bíblico, sobre uma passagem interessante, tempos trabalhosos. Convido os irmãos a lerem 2 Timóteo capítulo 3. Extrema corrupção nos últimos tempos. Diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Graças a Deus. Vamos orar para que o Senhor venha falar conosco. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nesse momento de oração, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha me iluminar, para que nós venhamos transmitir a Tua palavra, transmitir, Senhor Jesus amado, este, Senhor Jesus, estudo, para que, Senhor, meu Deus amado, nós venhamos aprender do Senhor, nós venhamos entender, Senhor, a Tua palavra perfeitamente, Senhor Jesus Cristo. Pai amado, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha iluminar cada vida, que o Senhor venha falar, Senhor, com cada um de nós, e em cada coração que precisamos, Senhor Jesus, e aquilo que precisamos ser mudados também. Fique conosco, Senhor, meu Deus amado, e trabalha, Senhor, grandissimamente através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa passagem que diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Essa passagem aqui é a mais, vamos dizer assim, que mostra que muitas pessoas que se dizem cristãs, elas parecem ter uma aparência de piedade. Muitas das vezes, isso mostra, no caso aqui, Paulo está mostrando a falsidade. Elas mostram parecerem pessoas santas, parecerem pessoas, entre aspas, espirituais. Mas na verdade que interiormente essas pessoas são incrédulas. Isso me lembra uma passagem que diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Essa passagem diz assim: Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim do quais e será conforme as suas obras. Graças a Deus. A palavra do Senhor também diz, né? A que acabou de falar sobre obras também diz que nós seremos julgados se não obedecermos ao Senhor. No juízo final, os homens serão julgados por causa das suas obras. Graças a Deus. Bom, então a palavra do Senhor aqui, ela diz algo interessante, algo claro sobre tempos trabalhosos. Eu li esse versículo, o último versículo que eu tinha lido, versículo 5 de 2 Timóteo 3. Porque aqui já mostra o que teria nos tempos trabalhosos. Homens que parecem ser santos, homens que se dizem espirituais, mas que na verdade não são. Isso que nós temos que ter atenção nos dias de hoje. Uma coisa que tem afetado muito a igreja, que tem afetado muito o povo de Deus. Graças a Deus. Ainda também diz a Bíblia aqui uma coisa interessante. Cada versículo citado da palavra do Senhor, ela mostra algo por trás, algo oculto.
que nós devemos ter discernimento. Por exemplo, essa passagem de 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esses últimos dias, o que seriam esses últimos dias? A igreja do Senhor já sabe, mas muitas vezes as pessoas não sabem, ainda não têm discernimento. Esses últimos dias, graças a Deus, já sabemos que são os dias, que antecedem o retorno de Cristo. Então, por isso que Paulo coloca como últimos dias, ou tempos finais, finais dos tempos. Graças a Deus, estamos vivendo tempos de dores de parto. Graças a Deus, que a terra passa por dores de parto. Os últimos dias, o princípio de dores, e quer que seja, mas são dias que sobrevirão. Tempos trabalhosos. Graças a Deus. Se Paulo tivesse dito, sabe, porém isso, nos últimos dias haverá homens amantes, ele ia apenas complementar, mas ainda Paulo coloca essa palavra, tempos trabalhosos. Por que será que tempos trabalhosos? Porque quer dizer que nós temos que trabalhar mais. Quer dizer que o pecado estará sobre a terra. O pecado sempre esteve sobre a terra, mas na verdade o pecado estará em peso. Como o próprio Senhor disse, pelo pecado multiplicar, o amor de muitos vão se esfriar. E é isso que tem acontecido. Então, isso mostra que você, irmão, e eu, você, irmão, também, nós devemos trabalhar. É tempo de trabalho, é tempo, graças a Deus, de busca espiritual. E esse trabalho que Paulo fala não é trabalho com mãos, mas sim trabalho espiritual. Busca espiritual incessante. E por que? Aí Paulo começa a dizer o porquê que nós devemos trabalhar. Por que esse tempo trabalhoso? Por que esse tempo dificultoso? Quando você está no serviço, também há momentos que há tempos trabalhosos. Há momentos que tá tudo tranquilo, que as pessoas não têm muito o que fazer. Estão descansadas, têm o seu tempo, há o momento das férias em algumas pessoas, mas também tem um tempo trabalhoso. Com certeza cada um de vocês que trabalham sabem disso. Há um momento que é tranquilo, mas também há um momento mais difícil, um momento mais dificultoso que tem que trabalhar mais. Em alguma ocasião você tem que se esforçar mais. Às vezes tem até que chegar mais cedo. Também isso aqui que a Bíblia diz. Se são tempos trabalhosos, a oração deve dobrar. Se são tempos trabalhosos, a leitura da palavra, a meditação deve dobrar. Ou triplicar, ou quadruplicar, o que quer que seja. Mas nós devemos fazer o necessário para que a palavra do Senhor venha iluminar vidas, para que ainda assim vidas sejam salvas. A palavra do Senhor diz assim: haverá homens amantes de si mesmos. Aqui Paulo já fala o porquê. Tempos trabalhosos. Por que tempos trabalhosos? Paulo já começa a mostrar tipos de pecados, qualidades de pessoas. Qualidades ruins, não boas. Qualidades ruins das pessoas que vão estar aqui na terra. Então por que Paulo fala para trabalhar? Olha, começa a trabalhar, começa a orar, começa a jejuar, porque vão haver homens amantes de si mesmos. Se não tiver em oração, você pode ser levado por eles. Se não tiver em oração, a doutrina falsa pode entrar na igreja. Se não tiver em oração, vidas vão se perder. Se não tiver em oração, vai vir um desânimo. Por quê? Haverá homens amantes de si mesmos. Esses homens amantes de si mesmos são homens que se amam. Homens que não pensam nos outros. Homens que só têm o amor próprio. Ou até mesmo isso pode se referir à vaidade.
a vaidade que já está acontecendo. Pessoas que se amam, graças a Deus. Pessoas que querem tudo dessa vida, mas só pensam nelas. Não sabem dividir, são egoístas. São pessoas difíceis. Quem mais que Paulo fala? Avarentos. Outra qualidade de homem amante de si mesmo. Avareza. O amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de males. O amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de males. Pessoas avarentas, pessoas que têm um amor ao dinheiro, apegadas ao dinheiro. Isso também se refere a pessoas que amam o consumismo. Pode perceber, meu irmão, minha irmã, que nos tempos de hoje, nos tempos atuais, nós temos visto muito o consumismo entrando na igreja. Talvez você diga, eu não sou avarento, eu não sou avarenta. Mas e o consumismo? Como tem sido a sua vida com o consumo? Antigamente não existia, na época do meu avô, da minha época da minha avó, não existia shopping, não existia lojas. Naquele tempo, para você conseguir fazer uma camisa, era necessário você costurar, mandar para costureira fazer uma camisa, pegar o molde de outra camisa e fazer. Naquele tempo, a calça era feita assim também. Naquele tempo não tinha uma loja cheia de roupas de diversos tipos, roupas escandalosas até mesmo. Não tinha isso. Hoje em dia as coisas mudaram. Hoje em dia, você entra numa loja, tem de tudo e mais um pouco. Hoje em dia, não é uma lojinha só que tem no centro da sua cidade, né? Não. Não é somente uma lojinha, mas talvez várias. O problema também, a internet revolucionou essa globalização. O mundo inteiro começa a vender. E as pessoas começam a olhar para cá, olhar para lá. Nossa, eu quero comprar isso. E gasta esse dinheiro. E gasta com outro. E gasta com outro. Quando vê, a pessoa está gastando muito. Começa a gastar muito. Eu até entendo que em algumas situações realmente nós temos que gastar. Se for numa construção de uma casa. Se for uma pessoa se preparando para sair de sua casa, para ir para outra região. Você realmente vai ter que gastar. Agora, o consumismo, o amor próprio, pessoas que não pensam nos outros, pessoas que só querem adquirir. Graças a Deus. Tem pessoas que têm uma sapateira com 30 tipos, 40 tipos de sapato. Será que é necessário? Pessoas que têm mais de 100 tipos de roupa para usar no dia a dia. Será que é necessário? Será que você não está sendo avarento? Eu não tenho dinheiro, mas eu compro. Eu sou amante de mim mesmo. Muitas vezes a vaidade entra no coração. Então, vamos prestar atenção nisso também. Porque aqui Paulo, quando ele diz avareza, pode ser em vários sentidos. Tudo que tem amor ao dinheiro. Graças a Deus. E se eu uso dinheiro com essa finalidade, da mesma forma eu estou sendo avarento. Ele continua ainda. Presunçosos. Graças a Deus. Soberbos. Blasfemos. Paulo começa a ter aqui, começa a mostrar, né, vários tipos de pessoas. Vários tipos, graças a Deus, de pessoas desobedientes. Aleluia. E uma característica que ele fala aqui, que nós acabamos de dizer, são os presunçosos. Pessoas, né, que acham, tem uma vaidade em si. Não questão de vaidade exterior, né, do corpo, mas a pessoa ela é muito elevada em si mesma. Ela se julga melhor do que os demais. Ela acha que tem uma maior inteligência. Quantas pessoas são assim? Quantos teólogos são assim?
Quantas pessoas que se dizem cristãs são assim? Acho que tem um conhecimento maior, acho que entende da palavra, acho que é estudioso. Então, não é humilde, não abaixa a cabeça para escutar outras pessoas. São pessoas soberbas, são pessoas blasfemas. Blasfemos, aqui não só diz, quando fala blasfemos, não só diz pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus que não há perdão, mas também diz a pessoas que blasfemam. Blasfemo é atacar, blasfemar, xingar outras pessoas, xingar o evangelho, xingar determinada igreja que está ali trabalhando. Tem pessoas que são blasfemas, só reclamam, só murmuram. Hoje acontece muito isso. Nada que você faz tá bom. Sempre tem um que tem que entrar no meio para atrapalhar. Sempre tem um que dá lugar pro diabo. E isso acontece muito. A maioria das igrejas, pessoas blasfemas, desobedientes a pais e mães. Qualidade, aliás, nenhuma qualidade, né? Mas desobedientes a pais e mães, isso acontece no dia de hoje demais. Pode ver que os jovens do dia de hoje não perguntam nada. Antigamente você tinha que perguntar pro seu pai e pra sua mãe onde você ia. Antigamente as coisas eram diferentes. O pai e a mãe tinham autoridade, hoje em dia não tem mais. Hoje em dia você vê jovens se perdendo com pouca idade, 13, 10 anos, até mais que isso, já falando palavrão e já cantando músicas horríveis. E por que tudo isso? Desobedientes, não escutam seus pais. Muitos morrem cedo. Honra teu pai e tua mãe, a Bíblia diz, que prolonga os teus dias na terra. E a Bíblia, aquilo lá, graças a Deus, é uma promessa. E aqui já mostra uma profecia. Desobedientes a pais e mães. Ou seja, verá tudo isso que eu estou falando, tá vendo já. Porque era uma profecia, graças a Deus. Muitos morrem cedo por desobediência. Ainda continua. Blasfemos, pessoas blasfemas. Desobedientes a pais e mães, ingratos. Pessoas que não agradecem. Pessoas que têm, mas que acham, não está satisfeito com aquilo. Quer mais? Não se satisfazem. Ficam tristes com essas coisas. Tem uma ingratidão no coração, nunca agradecem a Deus. Não são gratos a Deus. Não são gratos a outras pessoas. São profanos. Pessoas que só dizem coisas. Só sai da sua boca palavra torpe. Pessoas que têm essa dificuldade. Sem afeto natural. Esse afeto natural pode se referir a vários tipos, né, de coisas. As pessoas elas mudaram. O interior delas foi mudado. Até mesmo a sua sexualidade foi mudada. Hoje acontece muito isso. Sexualidade de muitas pessoas mudando. Pessoas começando a gostar do seu próprio sexo. Graças a Deus. Homem com homem, mulher com mulher. A sexualidade sendo alterada. E aqui começa a mostrar homem sem afeto natural. Não é conforme a natureza que o Senhor nos fez. Irreconciliáveis. Algo interessante que acontece muito no dia de hoje. Pessoa irreconciliável. Pessoa que não quer se reconciliar. Ou seja, se a pessoa não quer se reconciliar, já podemos dizer entre aspas, uma pessoa que não perdoa. E hoje não acontece isso. Pessoas que não perdoam. Você comete um erro, você, irmã, comete um erro, todo mundo pode errar um dia.
Mas vem a pessoa, você pede perdão e a pessoa fala: não vou te perdoar. Eis o problema. E aí continua. Caluniadores. Pessoas que caluniam, que falam mal, inventam coisas da sua vida. Calúnias. Graças a Deus. Quando Paulo se refere a isso aqui, quando Paulo está se referindo a todos esses tipos de homens, ele não só refere a pessoas da igreja, mas ele também refere pessoas até mesmo do mundo. A extrema corrupção. Lógico que muito disso acontece na igreja hoje em dia. Não deveria estar acontecendo. É uma extrema corrupção nos últimos tempos. O título diz extrema. Graças a Deus. Ainda continua, né? Pessoas caluniadoras incontinentes, pessoas que não se prostram, pessoas que não aceitam, não escutam. Não escutam outras pessoas, não escutam o ensino. Acham que sabem mais, acham que não precisa escutar, acham que não precisa de repreensão, não aceitam repreensão. Pessoas que não abaixam a cabeça, não se humilham. São pessoas que não se humilham. Cruéis. Pessoas que têm essa crueldade, que gostam de fazer o mal, que têm desejo de fazer o que é ruim para outra pessoa, que gosta de maltratar. Né? Pessoas sem amor para com os bons. Esse tipo de qualidade. Pessoa cruel, muitas vezes não tem amor para com os bons. Pessoas que gostam. Isso se refere a muitos tipos de pessoas, até pessoas homicidas, né? Pessoas que têm essa crueldade no coração, que gostam de ver o mal do outro, que gosta, que se alegra com a derrota. Pessoas traidoras, versículo 4. Pessoa que faz uma amizade com você, mas pelas suas costas quer golpear. Graças a Deus sabemos que há muitas pedradas no caminho, né, da nossa vida. Há muitas pedradas que nós recebemos. Mas tudo isso, se formos pensar bem, é bom para nosso crescimento espiritual. Graças a Deus. Também fala aqui, obstinados. Né, são pessoas teimosas, pessoas que não querem saber das coisas de Deus, pessoas que teimam. Característica também, né, gente? Orgulhoso. Pessoas orgulhosas, soberbas. Não gostam também de mudar de opinião muitas das vezes. Mais amigos deles do que de Deus. Isso mostra que muitas pessoas, né, dizem, estou com Deus. Mas aí você vê a pessoa realmente ela não quer as coisas de Deus quando ela começa a dar lado pra carne. Se a pessoa está acima do muro, ela ama mais os deleites do que a Deus. E se a pessoa também, ainda assim, graças a Deus, ela ainda fica nesse mundo, querendo, desejando as coisas do mundo, e não se importam com as coisas de Deus, pessoas que preferem faltar à igreja para ir numa festa, pessoas que preferem, né, sair, gostar desse mundo vagando, em vez de fazer a obra de Deus. Pessoas que não se interessam, elas são mais amigas dos deleites, elas preferem os pecados. De base, perdoa, sim. O que adianta perdoar, pedir perdão, mas não mudar? O que adianta fazer isso? Deus quer mudança. Eu não começo o mesmo erro. Aí volta aquela passagem, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A pessoa se diz santa, mas na verdade não é. Mas na verdade não é.
E aqui eu vou deixar para os irmãos. Graças a Deus. Uma passagem que você deve guardar na sua mente. Eu tenho essa passagem aqui, já decorei esse versículo, eu acho lindo esse versículo, que diz em Efésios 5, versículo 11. Efésios capítulo 5, versículo 11 diz assim: Sede, pois, 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Olha o versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O povo foi chamado de cristão porque seguia Cristo. E será que nós somos iguais a Cristo? Andamos da mesma forma? Somos imitadores? Aqui diz o versículo 11: Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Paulo fala algo interessante. As obras são corruptas, as obras são infrutuosas, não produzem frutos. E ele ainda coloca, infrutuosa das trevas. Paulo diz que essas obras do mundo são coisas malignas mesmo. Da forma que ele fala. Mas antes condenai-as. Então eu e você não deve se comunicar. Então por isso que Paulo diz naquele versículo, graças a Deus, no versículo ali, 2 Timóteo 3, vamos voltar lá. 2 Timóteo 3, no versículo 5, final do versículo: destes afasta-te. É a mesma coisa que Paulo fala, só que lá no Efésios 5:11 ele fala de uma maneira: não comunique com as obras infrutuosas das trevas. Não comuniqueis, antes condenai-as. Você deve condenar esse tipo de obras, esse tipo de pecado. Você deve condenar, deve se afastar totalmente. Então, o que Paulo fala? Destes afasta-te. Essas pessoas que cometem esses pecados, essas obras infrutuosas, afasta completamente. Não se comunique. Não se comunique com essas pessoas porque elas querem realmente desagradar a Deus. Porque esse tipo de obra desagrada a Deus. Como que você vai comunicar com uma pessoa que faz esse tipo? Não que você não possa pregar, que você não possa aconselhar. Mas se comunicar com essa pessoa. Ter amizade com essa pessoa mundana. Não convém. Graças a Deus. Bom. Vamos orar. Você que escutou essa palavra, escutou esse estudo. Você que queira reconciliar com o Senhor. Você que quer aceitar o Senhor. Você que quer também viver o Evangelho, viver as boas novas de Deus. Quer conhecer mais a Deus. Convido você a dobrar seus joelhos e nós vamos orar aqui. Você que estava parado, não sabia para que caminho andar, que estava desanimado, desviado. Ou muitas vezes você desobedeceu, você andava com essas pessoas que Paulo disse aqui, desses últimos tempos. Paulo disse nos últimos dias. Isso está acontecendo. Isso mostra que o retorno de Cristo está próximo. Então você deve se preparar. Então convido você a orar. Você que queira se humilhar diante do Senhor. Nós vamos orar agora. E eu creio que o Senhor pode te escutar. Graças a Deus. Irá te perdoar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nesse momento nós oramos, Senhor. E pedimos, Pai, a Ti, que o Senhor venha, meu Deus amado, entrar, Senhor Jesus amado, com a grande providência nestas vidas que nós estamos orando agora. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha perdoar essas vidas, que o Senhor venha aceitar novamente essa pessoa que está aceitando ao Senhor. Ah, Jesus amado, eu peço que o Senhor venha, Jesus amado, entrar com a grande providência, o grande milagre do Senhor nessa vida. Transforma, Senhor, traz transformação, traz mudança. Ah, Senhor, meu Deus amado, Tu és Deus poderoso para fazer grande obra, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor Jesus amado, abençoa também aqueles que estão, Senhor Jesus amado, escutando essa rádio. Abençoa, Senhor Jesus amado, cada vez mais os estudos. Obrigado, Senhor, por transmitir a Tua palavra. Ah, Senhor, obrigado por falar conosco, por nós aprendermos com o Senhor.
Abençoa, Senhor, dá graça para aquele que está, Senhor, afastado, dá graça para aqueles que está, Senhor Jesus, desanimado, aqueles que está desviado, Senhor, que está se reconciliando com o Senhor. Ah, Jesus, aceita, Senhor Jesus, essa pessoa pelo amor do teu nome. Tenha misericórdia. Ah, Senhor, meu Deus amado, nós pedimos ao Senhor graça, renovo, ah, Jesus amado, e força para nós vencermos esses tempos trabalhosos, tempos difíceis que está acontecendo na terra. Meu Deus, são tantos tempos, Senhor Jesus amado. Senhor, tempos, Senhor Jesus amado, de pecado, tempos de multiplicação do pecado. Tenha misericórdia de nós, nos dá graça e ajuda nós a sermos humildes diante do Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus. Você que acompanhou esse estudo, que Deus te abençoe grandemente. Logo mais teremos mais estudos da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Quem despede o irmão Paulo, seu irmão em Cristo. Deus abençoe.